Muito bom, estamos de volta, terça-feira, 8 de setembro de 2020. É uma alegria. Como é bom estar conectado com você, compreendendo porções da palavra de Deus que nos edificam, que crescem, que nos levam a esse lugar de crescimento, não é? E nesse mês de setembro, nós estamos trabalhando aí vida contagiante, uma vida que vale a pena ser vivida, nesse processo de prevenção contra o suicídio. Deixa eu dizer para você, você não está só. Você tem alguém em que você pode contar. Nas nossas estruturas eclesiásticas de igreja, nós temos pessoas prontas, capacitadas para atender você, falar com você. Faça contato conosco através das redes sociais, manda um e-mail. De alguma forma, alguém vai responder a você. Ou ligue, pegue o telefone e ligue. Aquele momento de dor, de angústia, de dúvida, de medo, pode contar conosco. Deus age em nossas vidas, mesmo quando nós não estamos em busca dele. Busque na sua memória. Pense num momento da sua vida em que você não tinha nenhuma relação com Deus, que você não queria nada com ele, e você estava vivendo momentos desafiadores. Nesse ambiente, nesse lugar, de alguma forma a graça foi lá, Deus te alcançou, Deus protegeu, Deus abriu uma porta, Deus levantou uma pessoa, Deus trouxe uma resposta, um livramento, algo Deus fez. Busque na tua memória quantas vezes, mesmo sem você ter buscado Deus, Ele agiu em seu favor. Nunca se esqueça disso, um Deus que cuida de nós. Eu quero falar hoje com você, enquanto você vai aí compartilhando já esse link dessa mensagem, se inscreve no canal, ativa o sininho, utiliza essa ferramenta. É um tempo de qualidade que nós temos juntos, com algo que foi preparado para edificação nossa. Então, utilize essa ferramenta como instrumento para abençoar vidas. Multiplique, compartilhe com as pessoas, tá bom? Então vamos lá? Eu quero falar hoje com você sobre torre de vigia. Abacuque 2:1 diz assim: sobre a minha torre de vigia eu me colocarei, e sobre a fortaleza me apresentarei e vigiarei, para ver o que me dirá, o que responderá no tocante à minha queixa. Então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão e torna bem legível sobre tábuas, para que a possa ler quem passa correndo. Pois a visão é ainda para o tempo determinado e se apressa para o fim. Ainda que se demore, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Eis o soberbo, a sua alma não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. O justo ele não pode retroceder. Quando ele retrocede, Deus não tem prazer nele. Deus ele tem uma aliança com os ousados, com aqueles que se levantam para vencer, para conquistar, com aqueles que a cada manhã têm motivos para viver, para seguir em frente. E muitas vezes esses motivos são roubados de nós. A gente acorda, é uma confusão na cabeça, nos pensamentos, a alma não está bem, nós temos motivos de queixa. Você pode depois olhar no nosso canal a palavra motivos de queixa. Quantos motivos de queixa nós temos que vão nos roubando? E o profeta Abacuque ele faz isso. Ele se coloca na sua torre de vigia emocional e ele diz: eu vou apresentar a Deus a minha queixa. Sabe, quando você olha para uma situação, quando você olha para o teu casamento, para a tua vida financeira, para a tua vida espiritual, talvez para líderes que você utilizou eles como exemplos para você, que você colocou eles como referenciais de valor e eles pisaram na bola. Uma palavra, uma atitude, um gesto, e aquilo roubou o teu coração. Mas você, como homem de Deus, como mulher de Deus, como pessoa que tem temor, você disse: eu não vou falar nada, eu não vou brigar, eu não vou discutir, eu não vou criticar, eu não vou levantar a voz, eu vou me calar, e eu vou para o meu canto, para o meu quarto de oração, para o meu lugar secreto, e ali eu vou apresentar a Deus a minha queixa. Veja, você não agrediu a pessoa, você não foi contra ela, você não se levantou contra aquela situação, você se calou, você guardou, mas você também não está favorável com Deus em relação a ela. Para você, de alguma forma, Deus deveria agir de forma diferente. Deus deveria ter tido uma atitude
Deus deveria ter feito algo, você não está concordando, não é só com a pessoa, você também não está concordando com o agir de Deus. Você está dizendo para Deus assim: Deus, por que o Senhor não fez nada? Por que o Senhor não veio com a resposta? Por que o Senhor não entrou na situação? Eu me lembro de um homem, 40 e poucos anos de idade, casado, bem casado, filhos, e ele doou a sua vida profissional para o sogro e para a sogra, no trabalho da família, era um negócio de família, e nesse negócio de família ele investiu a sua vida. Só que aí chegou um momento em que a cunhada, por algum motivo lá, decidiu assumir os negócios da família, e quando ela assumiu os negócios da família, ela deu um chega pra lá nele, jogou ele para escanteio, tipo, eu não preciso mais de você. Nos últimos anos, quem tinha se esforçado, nos últimos anos, quem tinha trabalhado, quem tinha estruturado o negócio, quem tinha feito com que aquela família se sustentasse era ele. Aí agora o casamento entrou em crise, porque ele colocou a posição dele. A esposa não gostou porque era o pai dela, era a mãe, era a irmã. Então o conflito familiar chegou e ele me ligou: pastor, me ajuda, socorro, o que eu faço nessa situação? A alma roubada. Agora já com a idade passando, segundo ele, não tinha como se colocar no mercado de trabalho, tinha investido o seu tempo para a família da esposa, não tinha feito economias para si, não tinha se estruturado, e agora a alma estava sendo roubada. O profeta Abacuque estava em um momento de confronto com Deus. Em Abacuque 1, no verso 2, diz assim: até quando, Senhor, eu clamarei e o Senhor não escutará? Ou gritarei a ti violência e tu não salvarás? E o profeta então, nesse clamor que ele tem na alma para Deus, daquilo que ele está vendo acontecer e não vê a resposta de Deus, ele se posiciona como alguém que tem razão diante dos fatos que se apresentam. E todos nós temos esse lugar, essa torre de vigia, esse local pessoal, esse posicionamento no coração baseado na nossa justiça própria, crendo que nós podemos julgar. Foi o que aconteceu com o profeta. Ele estava julgando a Deus e ele foi para essa torre de vigia emocional. Isaías 29:8 diz assim: será também como o faminto que sonha que está a comer, mas acordando sente-se vazio, ou como o sedento que sonha que está a beber, mas acordando desfalecido se acha e ainda com sede. Assim será a multidão de todos que pelejarem contra o monte, contra o Senhor. Não sei se você já teve essa experiência, talvez comeu uma comida salgada, ou ingeriu algum tipo de bebida, e aí foi dormir, e de madrugada você sonhou que estava com muita sede, a boca seca, e você queria água, mas aquela água não saciava, e você tomava água e não saciava, e acordou pela manhã, e quando você acordou pela manhã, a boca seca e com muita sede, muita vontade de tomar água, e a primeira coisa que você fez foi tomar água. É o que ele está dizendo, com fome, que sonha que está a comer, mas acordando está com fome. Com sede, sonha que está a beber, mas acordando continua com sede. A alma faminta, a alma sedenta, não consegue encontrar respostas, não consegue encontrar soluções. E Deus então traz uma resposta ao profeta, não baseado naquilo que ele acreditava certo, ou não mais no propósito dele, mas no propósito que Deus estabeleceu para a vida dele. Quando nos posicionamos nessa torre de vigia, nós temos a capacidade de observar, compreendendo que nós precisamos aprender a enxergar, não somente a partir do nosso ponto de vista e valores, mas temos também a capacidade da análise crítica, olhar para uma situação e falar assim, peraí, não é bem assim. Ter essa capacidade, Deus leva o profeta a um ponto de convergência. Aliás, a Bíblia, teologicamente falando, tem uma linguagem de convergência. Tudo se converge para Jesus Cristo. Se ele não for o centro de tudo na sua vida,
a coisa vai dar ruim. Pode ter certeza disso. Então, leva Jesus a estar no centro de tudo e a esperar nele. Tito, no capítulo 2, 11, diz: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente, enquanto esperamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda a maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. Deus tem um trabalhar em mim e em você que vão nos aperfeiçoando para cumprir o propósito que Ele tem para nós nessa terra. E o que eu aprendo com isso então? Primeiro, o propósito de Deus é para o coletivo e nunca para o indivíduo. Ele diz assim: escreve a visão para que a possa ler até quem passa correndo. A primeira coisa que você precisa entender é que você tem que ter uma visão do seu futuro, o lugar onde você quer que Deus, ao lugar que você entende que Deus quer que você esteja. Aonde você acredita que Deus quer que você esteja? Como você quer ser usado? Conversava há pouco com um pastor amigo e a gente falava a respeito da questão escatológica, do tempo do fim. Jesus vai voltar. Talvez você não tenha uma leitura completa. Talvez sentar com um jovem de 20 anos e perguntar para ele assim: faz para mim um mapeamento de como você acha que será o futuro. Talvez ele não saiba responder se o milênio será literal, se Jesus vai reinar em vida, se vai haver julgamento, como que é céu e inferno, como que é a realidade da segunda morte. São questões que a nossa alma não tem respondida, mas uma coisa você precisa saber: aonde você quer que Deus quer que você esteja, aonde Deus quer que você esteja. Você tem que ter isso respondido para você. Então, o propósito de Deus ele é para o coletivo, nunca para o indivíduo. Deus vai usar você para levar outros àquele mesmo lugar, àquele fim. Deus nunca teve o objetivo de abençoar somente uma pessoa. Quando Deus chama Abraão, Deus fala para Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Quando Deus chama Jonas, Deus disse para ele assim: ainda que você não queira ir, eu tenho um propósito, você vai. É assim que funciona. Eu conheço muitos Jonas, muitos. Eu conheço muitos homens e mulheres de Deus. Talvez você seja essa pessoa. O Espírito está te incomodando, Deus está te incomodando, Deus tem falado com você e você continua insistindo com Deus, dizendo que ainda não é tempo, que eu não vou, não é agora, eu tenho outras prioridades. Jonas era assim. Comprou com o seu dinheiro uma passagem e entrou num navio para ir para longe da presença do Senhor. O problema não era Jonas era uma bênção, profeta, homem de Deus. Deus usava, converteu uma cidade inteira através do trabalho missionário evangelístico dele. O problema eram as atitudes de Jonas. No ventre de um peixe, no fundo do mar, ele teve que aprender que ele precisava honrar, cumprir o voto que ele tinha feito com Deus. Mas às vezes nós sofremos porque não vemos as coisas acontecendo em nosso favor, do nosso jeito, e lá vamos nós para essa torre de vigia, né? Deus deseja abençoar a sua vida, para que você seja um abençoador, uma abençoadora. Em 2 Coríntios, Paulo diz que a ninguém conheçamos segundo a carne. Para de olhar para as pessoas conforme as atitudes delas e começa a olhar para as pessoas conforme o que Deus vê nelas. Olha para elas com amor. Em Atos 2, nós vemos que o povo começa a se levantar como igreja para fazer a diferença. E na história de Atos a gente vai perceber algo muito claro quando a gente vê Pedro sendo levantado para falar para Cornélio, por exemplo, do amor de Jesus. Para levar ele a ter uma experiência com Jesus, dizendo para ele: olha, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Né? A gente vai ver essa expressão de Paulo também lá na prisão, depois que tem aquele terremoto e que o guarda fica temeroso, como é que vai ser? Deus sempre teve um desejo de salvar você e a sua família.
Então o projeto de Deus, ele é para o coletivo, é para a sua casa, é para o seu grupo de amigos. Segunda coisa que eu aprendo, que é tão importante essa palavra para nossas vidas, né, queridos? A obediência, ela atrai o favor do Senhor. Ele diz: escreve a visão em tábuas grandes para que ela fique bem legível, para que possa ler até quem passa correndo. Eu me lembro de um rapaz que eu investi na vida dele. Nós investimos dinheiro nosso na vida dele. Nós montamos um negócio para ele. Nós demos a direção de algo que poderia ser grande para ele. Mas um dia ele chegou para mim e disse: não é isso, pastor. Não é isso que eu quero. E ele pegou tudo aquilo que nós tínhamos dado para ele e abriu mão, pegou a sua família e foi embora para um outro lugar. E passado alguns anos ele me procurou e disse: pastor, hoje eu consigo entender que o meu lugar era aqui. Meu lugar era junto com vocês. Eu abri mão de uma grande oportunidade que Deus me deu, porque eu achei que eu estava certo no meu coração. E tudo que eu consegui foi vento, foi nada. Em 1 Samuel 15, 22, Samuel, porém, respondeu a Saul: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor que o sacrifício, e a submissão é melhor que a gordura de carneiros. Às vezes você está querendo fazer do seu jeito, conquistar, levar a alma agitada, ansioso, ansiosa, estressada com todo mundo, brigando, querendo fazer, sacrificando, gastando a sua vida, mas não tem um coração de servo, de serva, não tem um coração obediente, que se submete. Essa visão que eu estou escrevendo agora, de uma forma bem legível, para você que está correndo com a vida, é para você parar e ler. Ei, para! Ei, descansa em Deus, se renova nele. Melhor é obedecer do que sacrificar. Nós somos reativos, não podemos ser reativos. Não dá para você viver a vida reagindo às situações. Ontem nós tivemos uma experiência extraordinária numa das estações de metrô de Nova York. Estava eu, meu filho e minha esposa, meu Raniel e minha querida Tânia. E aí um camarada passou correndo por nós e olhou para trás. Quando ele olhou para trás, ele pensou: tá vindo alguém aí. Olhamos, vinha 2 policiais correndo atrás do rapaz. E aí a gente seguiu e foi, bom, ele foi para um lado, a gente vai para o outro. A gente foi para o outro, o rapaz saiu na nossa frente, a polícia atrás dele, aquela confusão. E o rapaz se escondeu e a gente meio que mostrou para o policial ali discretamente aonde que o rapaz estava, para a polícia resolver a questão. A gente não sabia o que era. E nós fomos embora. E aí depois a gente conversando a respeito, a nossa capacidade de reação nem sempre é o desejado, o esperado. Depois você pensa e fala: poderia ter agido de uma forma diferente. E se houvesse uma troca de tiros? E se fosse um atentado? Poderia ter pensado de forma diferente, agido de forma diferente, mas na hora nós somos reativos, não podemos. Nós precisamos aprender a ser preventivos. Ações de prevenção vão ajudar você na caminhada da vida. Vão preservar sua família, vão preservar a sua casa, vão preservar o seu casamento. Quantos anos você quer viver? Quantos anos você irá viver? Existe uma diferença. Quantos anos você quer viver e quantos anos você irá viver? Eu quero que você pense sobre isso. Você tem um plano de aposentadoria? Escrever a visão é planejar debaixo de uma palavra de obediência. Em Atos dos Apóstolos 26, 19, pelo que, ó rei Agripa, eu não fui desobediente à visão celestial. Você precisa aprender, nós precisamos aprender a entrar nesse lugar de obediência em Deus. Eu quero encerrar para orar com você. Ele diz assim para o profeta: ainda que se demore, espera. O justo vive pela fé. Ele sabe que existe um tempo determinado para Deus para cada coisa. Espera, porque no tempo de Deus vai acontecer. Em Colossenses 1,13, uma palavra que eu gosto muito de Paulo: ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Deus tem um propósito lindo para a sua vida. Eu quero motivar você a sair dessa torre, desse lugar de vigia em que você se colocou, e se colocar aos pés dele. E falar: Deus, eu
meu coração estava errado. Minha forma de pensar estava errada. Eu estava me levantando contra aqueles que o Senhor colocou sobre a minha vida. Talvez seja seus pais, talvez seja seus líderes, talvez seja sua esposa, seus filhos. Se colocar em Deus, falar: Deus, eu preciso que o Senhor escreva algo novo. Deus então alinha a visão do profeta Abacuque à sua visão, porque isso o profeta leva o profeta a entender e a chegar nesse lugar onde ele decide terminar a sua vida em Deus. E aí o profeta entende algo muito simples, o profeta entende algo muito prático, e o profeta termina o seu livro numa oração linda que eu quero ler ela para você, que diz assim, Abacuque 3,17: ainda que a figueira não floresça, e nem haja fruto nas vides, ainda que falhe o produto da oliveira, e o campo não produza mantimentos, ainda que o rebanho seja exterminado da malhada, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Ou seja, Deus tirou o profeta do seu local de confronto e o leva a um lugar de dependência em Deus, para tudo que ele necessita, alinhando a visão de Deus à visão do profeta. E nesse lugar que o profeta tem um encontro com Deus, ele decide que ainda que tudo fora não esteja cooperando, ele vai continuar esperando em Deus. Então eu quero motivar você, junto comigo, a orar agora e colocar tudo isso diante de Deus, para que, para o tempo que virá, ser um tempo bom para a sua vida, tá bom? E nós nos encontramos novamente na quinta-feira, às 8 horas da noite, horário de Nova York, aqui, com uma palavra de Deus para o seu coração. Feche teus olhos, quero orar com você. Pai, em nome de Jesus, obrigado. Perdoa por todas as vezes que nós corremos de um lado para o outro de forma reativa e não fomos preventivos, não planejamos, não estruturamos, mas principalmente deixamos de ouvir a sua direção, a sua voz. Visita esse homem agora, essa mulher, essa pessoa que me assiste agora, aonde ela estiver. Venha ao encontro dela, Espírito Santo, em favor dela, renovando a fé, renovando as forças, renovando a alegria, removendo ela dessa torre de vigia, desse lugar crítico, desse lugar de questionamento, de dúvidas, de insegurança, de medo, e levando ela a descansar no Senhor, a confiar essa área da sua vida a Ti e ver o agir do Senhor em seu favor. E ainda que as coisas não estejam cooperando, leva ela a saber que no tempo do Senhor, o Senhor agirá em favor dela, porque o justo vive pela fé. E assim caminhamos. E assim eu oro e a abençoo em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua vida. Um abraço.